Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 23 de agosto de 2026, vamos ver através do baralho cigano o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí um assunto, uma pendência que vocês têm que resolver essa semana, mas tem que ser uma coisa objetiva, direcionada. E o tarô vai trazer a orientação e logo após, para finalizaremos com uma mensagem com o Ogro. Então, vamos começar aqui com os signos. Embaralhando o baralho cigano, né? Pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas. Vamos aqui embaralhando para ver aí o que o povo do Oriente, o que a Santa Sara Kali traz de orientação essa semana aí que se inicia. Então vamos abrindo a mandala astrológica com o baralho cigano. Vamos ver a orientação aí, né? Quais são as cartas e a direção que sai. Vamos começar pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta número 30, arianos, a carta dos lírios, os lírios da paz. Então, ficar tranquilo, né? Ficar calmo. Essa carta, ela é uma carta que traz continuidade nos projetos e, ao mesmo tempo, expansão. A palavra-chave dos lírios é continuidade, fluidez, e expande, porque é um número 30, né? Então, o número 30 é um número que fala de expansão. Essa carta traz as bênçãos para os arianos de Oxum, né? Que os lírios são de Oxum, né? A flor de Oxum são os lírios. Então, Oxum trazendo a fertilidade, trazendo aí a beleza, né? Mamãe Oxum traz sempre o amor, a fertilidade, traz o ouro. Ela é uma carta também, né? De materialização, de concretização. Ela fala de prosperidade material e trazer uma semana bonita, né? Essa carta, ela pede para essa semana os arianos mostrarem suas virtudes, fazer as coisas com pureza do coração, né? Os lírios falam de virtudes. Então, uma carta extremamente positiva e Mamãe Oxum abençoando vocês. Vamos agora para o pessoal de Touro. Vamos para os taurinos. Sai a carta da Lua. A Lua é uma carta do passado, né? E é uma carta emocional, é uma carta que fala das águas, das emoções, né? Então fala de emoções do passado. Então, taurinos, voltar emocionalmente para o seu passado, infância, questões de romances do passado, questões familiares, né? E limpar mágoas e ressentimentos. Fazer essa semana um cuidado especial com a parte emocional, com a parte psicológica, né? Então a Lua fala de traumas, dores do passado, feridas, né? Que estão abertas, emocionais do passado. Então fazer esse trabalho psicológico, emocional. E na parte prática? A Lua pede para os taurinos ficar quietinho, observar tanto as situações como as pessoas, porque pode estar instável, né? Pode estar obscuro. A Lua, ela traz essa instabilidade. A palavra-chave da Lua são segredos, mistérios, o que está oculto. Então, na parte prática, né, é enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando tem coisa por trás, né? A Lua é a carta das máscaras. Então, se a coisa não estiver clara, não estiver sólida, não entre, porque quando a gente age sob efeito da Lua, as surpresas são desagradáveis. Então, é uma carta mais é uma carta mais de observação. Como ela é uma carta que representa a família, também as situações de família podem ser afloradas para serem resolvidas, né? Então, tem que tomar esse cuidado
com coisas que não estão, a gente fala sol, né? Que não estão claras, né? Que não estão sólidas, não entre, né? Então traz esse momento, a Lua dá um 32 que dá um 5, às vezes de mudança de rota por coisas mais objetivas, mais claras, né? Vamos agora para o pessoal de Gêmeos. Vamos para os geminianos. Sai a carta 25, a carta da aliança, né? Essa carta ela é uma carta tema de sociedade. Então, geminianos, vai estar bom para procurar aliados, né? É uma carta de apoio, é uma carta de acordo, é uma carta que forma vínculos fortes. Até o número, né, um 25 vai dar um 7. E o número 7 fala de espiritualidade. Então, o 7 fala que a espiritualidade ajuda vocês, essa semana, a criarem vínculos fortes, alianças fortes. Por isso ela traz esse apoio, traz os acordos. É uma carta extremamente positiva. E cuidar do entorno, cuidar ao redor de vocês. Então, é uma carta muito boa, né? Faz a união, é uma carta que fala de união, ela fala de formalização de relações, uma carta extremamente boa para os geminianos essa semana. E vamos para o pessoal de Câncer, vamos para os cancerianos, sai a carta número 26, né? A carta dos livros. Os livros é uma carta tema de estudos e trabalho, né? Então, é uma semana para os cancerianos focarem nesses dois temas, estudos e trabalho, né? Ela é uma carta mais racional, então não é uma semana de usar as emoções, é uma semana de usar a racionalidade. E ela é uma carta mais fechada, então é uma semana de ficar mais reservado, né? E de ter uma planilha, né? Ter uma orientação, né? Quando o nome da carta é o livro. Quando você escreve um livro, como que você escreve um livro? Tem que ter começo, meio e fim. Então tem que ter uma semana que vocês têm que colocar no papel, né? Tudo que está aqui no mental, coloca no papel e organiza com lógica. De manhã eu vou fazer isso, à tarde isso, à noite isso. Organiza com lógica. Mas é uma carta que fala de segredos. Então não é carta de comunicação, não comente nada com ninguém. O número dela vai dar um 8, então vocês têm o poder aí de, na parte dos estudos e trabalho, terem oportunidades. No arcano menor é Ouros, o elemento Ouros, a terra, né? É o elemento terra, fala de prosperidade. Então, se vocês fizerem um planejamento direitinho, ficarem quietinhos aí com muita lógica, vão ter oportunidades aí. É um bom momento para mexer com papéis, para mexer com coisas jurídicas, né? De estudar. Ela é a carta que fala de justiça também, né? Uma boa semana. E vamos agora para o pessoal de Leão. Vamos para os leoninos. Os leoninos sai a carta número 4, a carta da casa, né? Leoninos, 4 de número pede para organizar. O 4 é um número fixo de organização. Então, uma semana aí de organizar as coisas, colocar limites tanto nas pessoas como nas situações. Então, a casa, ela sempre pede uma organização com limites. Cuidar do entorno. No arcano menor, traz proteção, né? O arcano menor é um rei de copas, então é o paizão que a gente fala, né? O rei de copas é o paizão. Então, traz situações essa semana mais sólidas, traz situações mais aconchegantes, né? Uma boa semana para tratar de assuntos imobiliários, compra e venda e locação, e cuidar das pessoas próximas, né? A organização não é só em casa, a organização e o limite também deve ser colocado no trabalho, porque a casa representa onde a gente fica, né? O local não é só a casa de residência, mas também representa o trabalho. Tá? Então é um período que vocês devem se organizar,
né? E é uma carta que traz essas situações mais fixas, né? A carta da casa é uma carta fixa. Vamos agora para os virginianos, né? O pessoal de Virgem. Sai a carta 29, a carta da mulher. Ela é uma carta extremamente intuitiva e emocional. Então, virginianos, usar as emoções, usar os sentimentos, né? Dividir. É uma carta que na redução numerológica dá um 2. O 2 é um número de divisão. Então, dividir as coisas, não tente fazer tudo sozinho, pergunte a opinião dos outros. Ela é uma carta mais receptiva, ela não é uma carta de agir sozinho, de ir para cima, ao contrário, um 2 fala para pedir ajuda, né? É uma carta que traz fertilidade nos projetos, mas é uma carta mais emocional, ela fala das características femininas. Então, provavelmente os projetos vão trazer fertilidade, vocês vão ter uma grande intuição, né? A emoção vai falar mais alto e vão aparecer pessoas para ajudar. Sempre que sai a carta da mulher ou a cigana, fala de pessoas que apoiam, que ajudam, né? Então, uma carta extremamente positiva. E vamos agora para o pessoal de Libra. Vamos para os librianos. Sai a carta número 15, librianos, do baralho cigano. Sai a carta do urso. Cuidado com as emoções, porque o urso vai dar um 6. 6 é um número muito emocional, né? Mas o urso, ele é uma energia meio obscura, bloqueante. Então, cuidado com a ansiedade, cuidado com a agressividade, para que as emoções mal trabalhadas não bloqueiem o raciocínio lógico, porque o urso fala disso, de bloqueios emocionais que tiram os pensamentos corretos, né? O urso também fala de obesidade, aquela obesidade que traz as doenças. E a palavra-chave do urso é engano, é falsidade. Então vocês têm que realmente tomar cuidado, porque às vezes as pessoas podem estar falando uma coisa que realmente não é. Então a palavra realmente do urso, né, é olho gordo, é inveja, é traição, é engano. Então às vezes as situações podem aparecer de um jeito que não são. Então por isso que tem que cuidar das emoções, as emoções têm que estar bem trabalhada para não travar o raciocínio lógico, para não agir no impulso, para identificar essa semana quem são as pessoas que são realmente falsas e quem vale a pena investir, tá? Então, situações obscuras, né? E vamos para agora o pessoal de Escorpião. Vamos para os escorpianos. Sai a carta número 8 do baralho cigano. A carta do caixão. É uma das 3 cartas de corte do baralho cigano, né? A carta do caixão, escorpianos, fala de imprevistos. É a carta do caso fortuito, da força maior. Então, essa semana, escorpianos, vocês têm que ter aí um jogo de cintura, uma flexibilidade, uma adaptabilidade, porque podem acontecer imprevistos. Então, tem que ter lá o plano A, o plano B. Não deu certo o plano A, tem que ter o plano B, né? Agir com frieza e também deixar embora o que não tá bom. Às vezes a gente fica se agarrando em defunto mesmo, aquela situação, aquele relacionamento, aquilo já morreu. Deixa embora, trabalha com aceitação. Tem coisa que não dá para ressuscitar. Então, é um período que vocês têm que ser frio para deixar embora também o que o destino está levando. Olha o número da carta, escorpianos, é um 8. O 8 é um número de poder. Vocês têm o poder de aceitar que aquilo tem que ir embora. E tem que ter, né, os escorpianos são signos fixos. Às vezes tem um pouco, os signos fixos, eles têm um pouco de dificuldade de mudança, né? Então é um desafio aqui para os escorpianos essa semana ter esse jogo de cintura, essa adaptabilidade, né? E vamos agora para o pessoal de Sagitário. Vamos para os sagitarianos. Sai a carta número 14, né? A carta da raposa. Olha, sagitarianos,
A raposa, ela anda na neve. Primeira dica para vocês essa semana, frieza, né? E a raposa, ela fala de estratégia. Então é uma carta de ação. Então devo agir? Sim, mas estrategicamente. A raposa primeiro observa, ela olha, depois ela sabe exatamente a hora certa de agir. Então é uma semana que vocês primeiro têm que observar e estrategicamente agir com frieza. Por quê? Porque às vezes o que pode acontecer são pessoas que querem levar vantagem, né? A raposa é uma carta vampírica, por isso que o número da raposa é um 14, que traz um 5. O 5 fala de mudança, de movimento, então às vezes vai ter que mudar o script, porque às vezes uma situação que vocês estão querendo resolver, ou uma pessoa que entra essa semana vai querer levar vantagem. A raposa é a carta da cilada, a raposa é a carta da armadilha, então tem que ter uma cautela na hora de agir com frieza para não ser vampirizado, né? E vamos para o pessoal de Capricórnio, vamos para os capricornianos, sai a carta do navio. Uma carta excelente, capricornianos. A palavra-chave do navio são novos horizontes, novos rumos. É uma carta jupiteriana que amplia, né? Um número 3, né? Que amplia. Então, Júpiter trazendo uma visão maior. É uma carta que traz um movimento nem lento e nem rápido. É um movimento natural, né? Então traz aí os novos rumos, novas oportunidades, mudanças para uma coisa melhor, para uma coisa maior, um bom período para contato com o exterior, um bom período para viagens, né? E a dica na parte de padrão de comportamento é ter uma visão mais ampla das situações para crescer, né? Então o navio, né? Você pega o navio, vai para longe, vai para Europa, né? Faz um cruzeiro. Então ter uma visão menos imediatista, ter uma visão mais ampla, né? Menos restrita das coisas. E quem traz a proteção aí para vocês, né? Do navio é Iemanjá. E vamos agora para o pessoal de Aquário. Vamos para os aquarianos. Os aquarianos, sai a carta número 23, a carta do rato. Já o número vai dar dica. 23, 2 mais 3, 5. Vai ter que também mudar de script. Então, tanto os aquarianos como os sagitarianos, né, tem que mudar de script. Os sagitarianos tiram a raposa e os aquarianos agora tiram o rato. Então, porque o rato, ele traz prejuízo. Esse ratinho aqui não é aquele ratinho bonitinho, o Mickey da Disney. Não, esse ratinho é aquele ratinho que traz doença, tá? Que ele contamina. Então, vão ter situações aí que vocês vão ver que podem trazer prejuízos. Então, primeira coisa que tem que fazer é olhar as coisas com mais detalhe, olhar as coisas nos mínimos detalhes, para ver realmente se não vai ter prejuízo. Por isso esse 23 que dá um 5 fala de mudança, porque às vezes vocês vão sentir algumas situações que podem, é o ratinho que rói lá o queijo, que come a alimentação e que ele é difícil de pegar, né? Esse rato é difícil de pegar. Então, tomar muito cuidado aí, muito cuidado para não ser vampirizado. Então, as duas cartas vampíricas que saem é para Sagitário, a raposa, e agora para os aquarianos sai o rato. E vamos para o último signo da roda zodiacal, Peixes. Os piscianos, sai a carta número 17, a carta da cegonha, né? A cegonha, ela é uma carta, uma das 3 cartas do baralho cigano de novidade. Então a cegonha fala de mudança através do novo. Então insira, piscianos, nessa semana, insira na sua rotina coisas novas. É uma carta de ótima comunicação, porque a gente fala que a cegonha é a carta da boquinha, uma carta mercuriana, né? Então, uma boa semana aí para uma excelente comunicação,
A cegonha é um símbolo de sorte, então vocês tendo sorte para trazer a mudança através do novo, novos projetos. A cegonha, ela traz fertilidade, né? Até o próprio número dela fala de poder, é um número que traz na redução poder. Então fala de mudança através do novo, de diálogo. Então uma semana de conversar, de poder e de fertilidade. Vamos agora para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal? Vamos ver o que Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas falam com vocês. Vamos ver que runa que sai. Aconselhamento de Odin. Opa, sai a melhor runa espiritual que tem. A Algiz. A Algiz é o chifre de alce, tá? Até o caractere, né? Parece um chifre do alce. Algiz, que é o chifre do alce. Essa runa, ela fala de espiritualização elevada. A palavra-chave da Algiz é milagre. Então, o que eu diria para vocês que fazem aniversário essa semana é para fazer sua parte, trabalhar arduamente em cima dos seus projetos, porque a espiritualidade vai pôr a mão e aonde está difícil, ela vai fazer verdadeiros milagres. Até esse símbolo dessa runa da Algiz, os nórdicos, eles usam assim, eles fazem assim com os dedos, que é um símbolo de proteção, que é esse símbolo da Algiz. Então, os nórdicos fazem esse símbolo de proteção. Então, a Algiz, ela fala que a espiritualidade eleva, traz milagres, resolve. A gente tem 3 runas espirituais, sabe? E essa é a melhor de todas. Então, traz uma grande proteção. A dica para vocês que estão fazendo aniversário é não desistir. Mesmo que esteja difícil o assunto, que está enroscado, não desiste, porque vai ter milagres aí da parte espiritual. E agora, vamos para a pergunta mental? Agora vocês vão mentalizar aí um assunto, mas tem que ser, gente, uma coisa pontual, uma coisa objetiva, não pode ser uma coisa vaga. Mentaliza uma pendência, um assunto pendente que vocês vão resolver essa semana, e o tarô, através das 9 hierarquias angelicais, através de Metatron, vai trazer a orientação. Vai pensando aí, pensa uma questão objetiva. E aqui eu estou pedindo ancoramento de Metatron e as 9 hierarquias angelicais. Vamos ver que carta do tarô que sai. Sai a carta da lua do tarô. Então precisa ver se a coisa vale a pena. Porque a lua fala, se a coisa não estiver clara, se a coisa não estiver estável, não entre. Porque a lua, ela traz instabilidades, ela traz coisas por trás do que está acontecendo. Então, para você resolver essa coisa, você tem que enxergar além do que estão te mostrando. Porque às vezes o que estão te mostrando não é a realidade. Porque a lua é a carta das máscaras, tá? Então, a dica para você é usar a sua sensibilidade, usar a sua emotividade para ver o que está por trás do que você está querendo resolver. Né? Porque a lua, ela sai à noite, e à noite a gente não enxerga direito, não tem aquele ditado, à noite todos os gatos são pardos? Então tem que tomar cuidado se a coisa está clara, se vai valer a pena. É uma carta do passado, usa a sua experiência, veja se isso emocionalmente vale a pena, porque a lua é uma carta de água, das emoções, mas são emoções mal trabalhadas. Isso que você está querendo vale a pena emocionalmente? Tá? Vai trazer felicidade? Então, veja direitinho. É uma carta de reflexão, tá bom? E agora, tudo que a gente abre tem que fechar, né? O baralho cigano na mandala astrológica, ele abre muita energia. Então, a gente tem que fechar essa energia. Para fechar essa energia, eu vou fechar com o Ogam, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e de todos os deuses celtas e deusas celtas. Brígide, Mananã, vamos ver que árvore que sai. Opa, sai a última árvore, sai a 25, o Amamelis. O Amamelis, a 25 do Amamelis, é uma árvore de... é uma transcendência.
essa 25 Amamelis, ela fala que os deuses, né, vão estar presentes para soprar no ouvido de vocês as coisas, né, contato com os deuses, fala de transcendência. Então, a 25, que é o Amamelis, fala do outro mundo, realmente ajudando, empenhando para que vocês tenham um caminho de luz. Pelo Amamelis ser a última, né, a última forfeda, ela fala de fechamento de ciclo com os deuses protegendo. Então, ela é uma árvore de transição, né, entre a finalização de uma etapa para abrir para outra. E o número 25 vai dar um 7. Então, a espiritualidade realmente vai estar do lado. Vocês vão escutar a voz, né? O destino vai dar os sinais através da espiritualidade. A espiritualidade vai trazer sinais para vocês fecharem situações para abrirem para outras, né? E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e yoga. Eu mapeio todos os corpos, todos os setores, então eu posso ajudar você em todos os setores da sua vida, tá? Então tem a consulta para mapear, trazer a orientação, tem o trabalho complementar da limpeza espiritual, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho os centros de força dos corpos e potencializo os pedidos. Então, primeiro a gente tem que mapear com os oráculos. Depois que a gente mapeou todos os seus corpos e todos os setores, aí é o mão na massa. Aí eu entro no campo áurico, faço um alinhamento e potencializo os pedidos, tá? Então, o atendimento completo é esse aí, oráculo mapeando e a limpeza, né, depois finalizando. E para você que faz aniversário essa semana, eu tenho um trabalho especial, que é o ano pessoal através da numerologia pitagórica, né? Para você descobrir o teu número, esse número vai dar o tom, vai dar a tônica principal, né? Vai dar o foco. É legal porque vai do aniversário desse ano até o aniversário do ano que vem. Então, essa pesquisa que eu entrego por escrito é maravilhosa, porque você vai ter um ano para saber o teu foco principal. E você que quer aprender oráculo, eu sou oraculista profissional. Então, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula particular, aula teórica, prática e de ética com apostila. Então, para marcação de cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica, para marcar é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número para marcação de atendimento: 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. A gente tem o canal no YouTube, Facebook e Instagram, que tem como objetivo postar logo cedo o aspecto astrológico do dia e o calendário espiritual. Então, logo cedo você vai estar sabendo a parte astrológica e a parte espiritual do dia para se conectar com aquela energia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entra lá nas redes sociais, vale a pena para saber a energia astrológica e espiritual do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.